Como devemos proceder para calcular a distância entre dois pontos? Bom, a gente só faz uma conta xb menos xa caso a situação que nós estivermos trabalhando, ela represente o quê? Ela represente um segmento, né? Vamos colocar aqui. Aqui nós temos o y, aqui temos o x, e vamos colocar aqui um segmento de reta. Ok? Então, colocando aqui esse segmento, vamos supor que nós temos as coordenadas, tá? Então aqui é o eixo x. Vamos supor que aqui é xa e aqui é xb. Ok? O ya é igual, aqui nesse caso, igual ao yb. Ok? E aí nós vamos pegar, chamar esse ponto aqui de A, este ponto aqui de B. Ok? Então, se eu quero saber a distância entre A e B, basta eu pegar o x de B e tirar o x de A. Ok? Daí nós já achamos a distância entre os pontos A e B. Então, quando os dois pontos fazem parte de um segmento paralelo ao eixo x, o procedimento a ser feito é só esse daí. Ok? Nós vamos pegar a coordenada x de um menos a coordenada x do outro. Tranquilo? Bom, além disso, nós podemos ter a situação onde o segmento ele é o quê? Ele é paralelo ao eixo y. Né? Então, o que eu faço quando o segmento é paralelo ao eixo y? O procedimento também é fácil. Né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e fazer o quê? Aqui nós temos o segmento AB. Ó. Okay? Aqui está um pouquinho apagadinho, deixa eu colocar um pouco mais visível aqui para vocês. Então, aqui nós temos os YB, YA, ok? E aqui nós temos o XA igual ao XB. Aqui é o ponto B, aqui é o ponto A. Se nós quisermos descobrir, então, a distância entre A e B, né, basta a gente pegar e fazer o quê? Nós vamos pegar YB menos YA. Tá ok? Fazendo essa conta de menos, a gente descobre o tamanho aqui, ó, dessa distância entre A e B. Ok? Tudo bem. Agora, pode acontecer situações onde o segmento AB ele não é paralelo nem a x e nem ao eixo y. Né? E aí, o que eu faço nessas situações onde o segmento ele não é paralelo? Okay? Então, aí nós vamos ter uma situação como essa aqui. Ó. Tá? Vamos colocar o segmento aqui. Ó. Então, aqui eu tenho o segmento. Ó. Então, a gente pode perceber que ele não é paralelo nem a x nem a y. Então, aí, nesse caso, para encontrarmos a distância entre esses pontos A e B, a gente vai usar uma técnica bem conhecida de vocês, tá? Que é chamada de Teorema de Pitágoras. Então, o que a gente faz no Teorema de Pitágoras? Nós vamos ver esse tamanho, tá? Esse tamanho seria xb menos xa, ok? No caso aqui é c, né? xc, a gente chamou de c aqui. xc menos xa ao quadrado, que é mais b menos yc. Ok? Então, aqui nós temos os dois catetos do triângulo retângulo. E o que nós temos? A distância do AB é dada pela raiz quadrada do primeira distância ao quadrado mais a segunda distância ao quadrado. Ok? Então, esta é a fórmula que nós vamos utilizar quando quisermos saber a distância entre dois pontos que fazem parte de um segmento e que este segmento ele não é paralelo
nem ao eixo x e nem ao eixo y. Então, esse é o procedimento que a gente usa. Muito bem, então já deu para a gente ter uma ideia, relembrar algumas coisas do plano R2, né? Que é o plano cartesiano. Agora a gente vai para o espaço. Plano R, né? O espaço R3, aí nem é chamar de plano, porque daí nós temos 3 planos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o R3. Então, para a gente falar sobre o R3, a gente tem que admitir 3 eixos, x, o y e o z. Na matemática, a gente define o z é sempre o vertical, né? O y vai nesse sentido e o x vai nesse sentido. Então, a gente procura padronizar. Vocês podem ver nos livros de matemática que o padrão que vocês vão usar para esses eixos é indicado dessa forma. Ok? Muito bem. E a gente tem que indicar ele assim porque é difícil, não tem manualmente numa folha de papel, você não tem como representar, né, esses eixos. Um eixo ficaria fora do papel. Tá? Então, por isso que a gente representa desse jeito, tá? Mas o ângulo entre x e z, z e y e x, o ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Só que no desenho ele não aparenta isso exatamente por essa impossibilidade da gente fazer o desenho e não ficar nada fora do papel. Muito bem. Começando então a falar. Bom, os eixos x e y, eles recebem o mesmo nome que no plano R2. Abscissa para x e ordenada para y. Bom, agora o z ele recebe um nome diferente. O z é chamado de cota. Então aqui nós temos as abscissas, as ordenadas e as cotas. Ok? E esses eixos x, y e z eles dividem o nosso R3, tá? Em 8 regiões. Aqui nem seria correto a gente falar plano, né? Tá? Porque não tem o plano R3. Então, eles dividem o R3, seria o espaço R3, ok? Em 8 regiões. Ok? De acordo com o Interle, né, que é uma das nossas referências, o que nós temos? Os 3 planos coordenados, eles se interceptam segundo 3 eixos, dividindo o espaço em 8 regiões. Essas regiões são denominadas octantes. Quando eram 4, a gente chamava de quadrantes, no plano R2. Então, no plano R3, nós temos os octantes. A cada octante, nós temos pontos cujas coordenadas têm sinais de acordo com o sentido positivo abordado por esse eixo. O primeiro octante é formado por coordenadas x, y e z, todas positivas. Os demais octantes, acima do plano xy, sucedem em ordem numérica, a partir do primeiro no sentido positivo. Os octantes, como nós podemos ver, então, só para a gente entender, eles podem ser representados assim. Ó. Então, como que eu vou contar os octantes? Então, você vai contar aqui primeiro, e aí nós vamos para os próximos octantes. Então, girando em sentido anti-horário. Segundo, fazendo mais um giro. Terceiro, e girando mais uma vez. Quarto. Ok? Então, nós começamos a contar aqui. Depois, a gente faz esse mesmo giro, só que embaixo do primeiro, aí nós temos o quinto. Embaixo do segundo, nós temos o sexto. Embaixo do terceiro, nós temos o sétimo. E embaixo do quarto, nós temos o oitavo octante. Então, essa é a representação do plano R3, com seus 8 octantes.